Você já reparou como a noite muda tudo? Os sons parecem mais altos, as sombras ficam mais longas, e aquela sensação estranha de estar sendo observado aparece sem aviso. Agora imagina viver em um lugar onde, geração após geração, as pessoas evitam sair durante a lua cheia. Não por superstição, mas porque algo realmente aconteceu ali. Hoje, você vai conhecer 10 casos reais de aparições do lobisomem no Brasil. Relatos que atravessaram décadas, registrados em memórias populares, jornais antigos, depoimentos informais e até investigações policiais. Histórias de algo que oficialmente não deveria existir, mas que foi visto, descrito e temido por pessoas comuns. E antes que você pense que isso é coisa de um passado distante, alguns desses casos aconteceram no fim do século XX e até no começo dos anos 2000. Então fica comigo até o final, porque no meio desse vídeo eu vou trazer relatos curtos e reais de pessoas que nunca buscaram fama, mas que carregam essas lembranças até hoje. Entre os anos de 1944 e 1947, moradores da periferia de João Pessoa, na Paraíba, começaram a relatar acontecimentos estranhos em bairros que, na época, ainda tinham características rurais. Galinheiros amanheciam destruídos. Cães apareciam mortos sem marcas claras de mordidas comuns, e algumas pessoas afirmavam ter sido perseguidas por algo grande, rápido e extremamente forte durante a madrugada. As descrições eram sempre parecidas. Uma criatura alta, com mais de 2 metros, corpo coberto de pelos escuros, focinho alongado e olhos que refletiam a luz dos lampiões. Em 1946, um jornal local chegou a noticiar os ataques, tratando tudo como histeria coletiva. Curiosamente, após a matéria, os relatos diminuíram por alguns meses, mas depois voltaram com ainda mais intensidade. Muitos moradores desconfiavam de um homem conhecido por andar sozinho à noite, sempre machucado e extremamente recluso. Nunca houve provas, mas o medo ficou marcado na memória da cidade. Em 1958, no sul de Minas Gerais, motoristas que trafegavam pela estrada que ligava Varginha a Três Pontas começaram a relatar encontros assustadores. Sempre em noites de lua cheia, algo atravessava a pista em altíssima velocidade ou corria paralelamente aos veículos por alguns segundos. Testemunhas descreviam uma criatura com pernas longas, tronco largo e movimentos quase humanos. Um caminhoneiro afirmou que seu veículo foi arranhado na lateral, deixando marcas profundas incompatíveis com galhos ou animais conhecidos. A polícia chegou a investigar, mas não encontrou vestígios concretos. Mesmo assim, os relatos continuaram até o início da década de 1960, quando, de repente, cessaram sem explicação. Entre 1963 e 1969, a cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas, viveu um dos períodos mais tensos de sua história. O que começou com o desaparecimento de animais de criação, logo evoluiu para histórias de um bicho-homem que rondava as casas durante a madrugada. Portas eram encontradas com marcas profundas de unhas, telhados faziam barulhos estranhos, e moradores afirmavam ouvir passos pesados caminhando sobre as casas. Em 1967, um grupo de homens armados decidiu caçar a criatura. Segundo o relato deles, algo saiu do mato. Ficou ereto por alguns segundos como se observasse o grupo, e depois desapareceu em uma velocidade impossível para um ser humano. Após essa noite, ninguém mais tentou capturá-la. Em 1972, em uma fazenda afastada da área urbana de Campinas, no interior de São Paulo, funcionários começaram a pedir demissão em sequência. Todos relatavam o mesmo motivo. Algo rondava os pastos durante as noites de lua cheia. Um vigia chegou a registrar oficialmente que viu uma criatura parada perto do curral, apenas observando. Ela não atacava, não emitia sons, não se movia, apenas encarava. Quando o dono da fazenda tentou minimizar a situação, o vigia abandonou o posto na mesma noite. Anos depois, a fazenda acabou sendo vendida e o local nunca mais voltou a ter ocupação constante. No interior do Maranhão, especialmente em povoados isolados, existe uma história que atravessa gerações desde pelo menos a década de 1930. A narrativa sempre começa da mesma forma. Um homem acusado de um crime grave teria sido amaldiçoado por um religioso local. Desde então, moradores relatam uivos estranhos, gritos que parecem humanos, misturados com sons de animal
e uma sensação constante de estar sendo observado durante a lua cheia. Quem se arrisca a sair nessas noites diz sentir algo acompanhando cada passo, mesmo sem conseguir ver nada. E antes de continuar, presta atenção nesses relatos reais. Em 2004, um caminhoneiro que dormia na cabine do veículo, estacionado às margens da BR-153, relatou que o caminhão começou a balançar violentamente. Ao abrir a porta, ele viu uma criatura grande andando sobre duas pernas, se afastando calmamente em direção ao mato. Já em 2011, uma moradora do interior de Goiás afirmou ter visto um homem nu coberto de pelos, atravessando uma plantação. Segundos depois, segundo ela, o que surgiu foi apenas um animal enorme, semelhante a um lobo correndo em direção à mata. Essas pessoas nunca se conheceram, nunca se falaram, mas descrevem praticamente a mesma cena. Entre 1981 e 1985, na cidade de Goiás Velho, moradores passaram a falar de uma criatura conhecida como o andarilho. Ela era vista principalmente perto de igrejas antigas e caminhos de pedra. Segundo os relatos, o ser nunca cruzava pontes e desaparecia sempre que ouvia o som de sinos. Em 1983, uma tentativa de captura chegou a ser organizada, mas foi cancelada depois que os próprios envolvidos relataram um medo extremo e inexplicável ao se aproximarem do local. Em 1987, no interior de Santa Catarina, um grupo de jovens voltava de uma festa durante a madrugada quando algo surgiu. No meio da estrada rural, a criatura ficou parada, iluminada pelos faróis, com postura ereta e olhar fixo no carro. Quando o motorista acelerou, ela não perseguiu, apenas permaneceu ali observando, até desaparecer na escuridão. Nenhum dos jovens daquela noite conseguiu esquecer o que viu. Entre 1995 e 2002, comunidades ribeirinhas do Pará relataram repetidamente a presença de um ser estranho próximo à mata fechada. Ele não atacava pessoas, não se aproximava, apenas observava à distância. Quando alguém tentava chegar mais perto, e o silêncio tomava conta do ambiente e a criatura simplesmente desaparecia. Para os moradores, aquilo não era um espírito nem um animal comum, mas algo entre os dois. Em 1999, no interior do Rio Grande do Sul, diversas denúncias levaram uma patrulha policial a investigar uma área rural. Durante a ronda noturna, os agentes ouviram passos pesados, viram sombras se movendo entre as árvores e um dos policiais afirmou ter visto uma criatura saltar uma cerca de quase 2 metros de altura com extrema facilidade. No relatório oficial, o caso foi encerrado sem conclusão. Fora do papel, nenhum deles quis voltar ao local durante a noite. O caso mais antigo vem do sertão nordestino e remonta ao fim do século XIX, por volta de 1890. Relatos antigos falam de um homem condenado a se transformar como forma de punição por pecados cometidos em vida. A história atravessou gerações, sempre com a mesma descrição. Um ser que surge durante a lua cheia, vaga pelas estradas de terra e desaparece ao amanhecer. Quem afirma ter visto raramente fala, e quem fala nunca esquece. Muitos acreditam que ele ainda caminha por essas regiões, esperando a próxima lua cheia. Depois de ouvir tudo isso, fica a pergunta: são apenas lendas que se repetem ao longo do tempo ou algo que a ciência ainda não consegue explicar? Talvez o lobisomem não seja exatamente como nos filmes. Talvez seja algo diferente, algo que se manifesta de formas que ainda não entendemos completamente. Mas uma coisa é certa: histórias assim continuam surgindo em lugares diferentes, com descrições muito parecidas, e enquanto existirem noites silenciosas, estradas vazias e luas cheias iluminando o caminho, talvez ele ainda esteja por aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, porque aqui a gente fala sobre mistérios reais, que muita gente prefere ignorar. A gente se vê no próximo vídeo. Boa noite e cuidado com a lua cheia.